Fala galera, seja mais um canal Gangan Fiorino. E bom, no vídeo de hoje nós vamos analisar a primeira parte da quinta temporada de Lucifer. Então, espero que vocês gostem e fiquem no vídeo. Nesse vídeo nós não vamos analisar elenco, não vamos falar da parte técnica, porque a gente já teve a primeira parte dessa análise aqui no canal, que inclusive foi uma das primeiras que a gente fez aqui. Esse vídeo é mais pra gente discutir sobre o que aconteceu nessa primeira parte da quinta temporada de Lucifer, que eu sinceramente esperava mais, por toda a propaganda e banner, tudo que eles estavam levantando em relação a essa primeira parte, eu esperava bem mais. Mas se for levar em consideração o ponto principal, que era o romance entre a Chloe e o Lucifer, a gente acabou recebendo muito bem, né? Então, compensou até. Bom, mas pelo menos até que enfim eles lançaram essa primeira parte da quinta temporada, porque desde praticamente do início de 2019 que a gente estava esperando pelo menos a divulgação da data de lançamento. A gente virava para a Netflix e falava, tá, quando que vai lançar a primeira parte da quinta temporada de Lucifer? Eles, vai lançar. A gente, tá, mas quando? Vai lançar. Netflix, eu só tenho uma coisa pra avisar pra vocês. A nossa paciência tem limite e já tá muito perto de chegar no fim, tá? Bom, e aí um belo dia normal, como qualquer outro, simplesmente lá no catálogo da Netflix apareceu lá na página de Lucifer. A primeira parte da quinta temporada de Lucifer estreia dia 21 de agosto. Nisso a gente começou a pular de alegria, todo mundo feliz da vida, porque ninguém estava esperando por essa surpresa. Realmente foi muito inesperado, para variar. E simplesmente no dia seguinte eles removeram, e aí tava aparecendo lá, em breve, a quinta temporada. E a gente ficou, cara, por que vocês tiraram? Ninguém entendeu, só sei que eles botaram, no dia seguinte eles tiraram e no dia seguinte eles colocaram de novo. Até agora a gente não entendeu muito bem o que aconteceu. A gente tá achando que um estagiário, vamos falar assim, colocou a data lá sem querer e ficou lá, e aí perceberam o erro, tiraram, só que todo mundo já tinha visto, o Twitter começou a só falar daquilo, e aí colocaram de novo e aí dane-se. Nisso a Netflix nos fez o favor de lançar essa cena aqui, essa imagem, pra ser mais exato. A questão eles lançaram essa cena e a gente ficou, até que enfim, já tava demorando, ninguém mais aguentava ficar esperando, né? A gente tava feliz, pra variar. Nisso a Netflix vira pra gente e fala, não, porque nessa temporada vai ter o irmão gêmeo do Lucifer, que é o Miguel, e ele vai tentar se passar pelo Lucifer pra roubar a vida dele. Netflix, a nossa paciência tem limite, eu já tô avisando, tá? Pra depois não falar que eu não falei. Bom, mas vamos falar aqui do primeiro episódio da quinta temporada. Que como já era de se esperar, a gente já sabia que ia começar com esse cara. Porque desde que a Netflix assumiu a série, todas as temporadas passaram a começar com ele. E é óbvio que a quinta temporada não poderia ser diferente. A quinta temporada começou um tanto quanto inesperada. Porque o primeiro episódio, o caso do primeiro episódio, se desenvolveu entre eles tentando solucionar quem tinha matado ele. E eu fiquei tipo, qual a necessidade? Tipo, todas as temporadas começam com esse cara. Eu quero ver o que vocês vão fazer na sexta temporada. E aí, o primeiro episódio foi basicamente o Lucifer tentando resolver o assassinato dele do inferno e a Chloe tentando resolver o assassinato dele da Terra. E me admira eles não terem descoberto nenhuma ligação entre o Lucifer e esse cara. Talvez tenham descoberto, só não deixaram bem claro na série. E o reencontro entre o Lucifer e a Chloe foi o mais lixo possível, porque a gente simplesmente estava esperando um reencontro desses de cinema mesmo. E até seria interessante se aquele reencontro que entre o Lucifer e a Chloe, que na verdade não era o Lucifer, era o Miguel, até seria legal e aceitável, porque, né, tipo, ele voltou pra salvar a Chloe, mas não, era o Miguel. Então, ridículo. De um certo ponto de vista. Alguns acham interessante. Talvez eu ache interessante também.
Bom, mas o reencontro entre o Lúcifer e a Chloe foi o mais lixo possível, porque ela simplesmente estava lá na delegacia logo depois de descobrir que o Lúcifer não era o Lúcifer, era o Miguel. Ela estava lá na delegacia surtando, pra falar a verdade, e do nada o Lúcifer chega e fala que dessa vez era ele mesmo. Reencontro top, né? Tipo, lindo, soltem os fogos. Cara, ficou muito ruim esse reencontro, pra falar a verdade. E tá, a gente consegue aceitar essa questão aí, mais ou menos, porque eu não tô aceitando muito bem. A questão é, depois disso tudo, a gente pensa que finalmente tudo vai passar a dar certo pra Dexter. E aí ela descobre que a existência dela nem era pra acontecer, que ela simplesmente foi um presente de Deus pro Lúcifer. E aí que volte as tretas e tudo passou a dar errado de novo. O pior é que eu tô exatamente como a pessoa que fez um comentário no trailer oficial que eles lançaram da 5ª temporada de Lúcifer. E aí a pessoa foi lá e escreveu: eu achando que tava tudo dando certo pra Dexter, e quando pensa que não, chega o irmão dele. A Netflix tem a decência de ir lá e responder: essa temporada tá sendo lançada em 2020, você achou mesmo que alguma coisa ia dar certo? Olha aqui, Netflix. Nós somos uma piada pra você, é isso mesmo, né? A gente é uma piada pra você, só pode. Tá, e aí ela fica surtando lá, meio que quer tentar evitar o Lúcifer, porque ela achou que a existência dela era só pra ele e tal. E acabou que ela meio que aceitou isso com o tempo, porque ela acabou descobrindo que ela tinha livre-arbítrio. Porque ela tava com raiva achando que ela não tinha livre-arbítrio de escolher se ela podia ficar com ele ou não. Que ela simplesmente tinha que ficar com ele e acabou. Mas ela descobriu que ela, na verdade, que era uma das únicas que tinha livre-arbítrio, porque todas as pessoas que olhavam para o Lúcifer sentiam um desejo e queriam ficar com ele automaticamente. Ela conseguia olhar para ele sem sentir esse desejo, ou seja, ela teve a capacidade de escolher se ela queria ficar com ele ou não. Ela foi a única que pôde escolher e ela escolheu ficar com ele. Pro nosso bem, né? Porque eu ia dar uma voadora na Netflix se ela não escolhesse. Pelo menos na minha opinião, uma das melhores coisas dessa primeira parte da 5ª temporada é a Chloe achando que o Amenadiel era pai dela. Cara, quando ela descobriu que o Amenadiel, que tinha sido designado para abençoar os pais dela, para ela nascer, ela simplesmente me vira para ele e fala: você é meu pai? Limites, Netflix. Limites. Limites existem e estão aí para ser respeitados. Cara, aí tá. Depois disso, a gente até consegue entender as outras tretas que acontecem, porque é basicamente vários casos, e o Lúcifer identificando algumas coisas da vida dele que também estão no caso. Tá, e aí depois disso tudo, volta o ex-namorado, primeiro namorado da Chloe. Pra variar, o Lúcifer ficou com ciúme, porque é basicamente isso. É a série toda o Lúcifer ficando com ciúme da Chloe. Só que antes ele não admitia, agora ele admitiu no final do episódio. Pelo menos isso. Bom, e aí, de um jeito que eu não entendi muito bem, o ex-namorado da Chloe conseguiu enganar o Lúcifer, fazendo ele ignorar a Chloe. E aí, quando ele descobriu que ele estava sendo manipulado pelo ex-namorado dela, a situação não ficou muito bonita, não. Eu nem sei como é que ele não matou o cara, né? Mas tudo bem. Bom, e aí, depois disso tudo, ele começou a... Não depois disso tudo, né? O ex-namorado dela fez com que o Lúcifer ignorasse completamente a Chloe, achando que ao ele fazer isso, ela teria mais interesse por ele. Cara, eu não sei ela, mas quando uma pessoa começa a me ignorar, eu simplesmente mando a pessoa pro inferno. Não quer falar comigo? O problema é seu. Eu adoro falar sozinha. E depois disso tudo, até que enfim eles se entenderam e chegamos aos finalmente, a cena que deu origem a essa cena aqui, que muitos de nós ficaram desesperados quando soubemos da existência do Miguel. A gente pensou, cara, Netflix, pelo amor de Deus, se essa cena for com o Miguel, a gente mata vocês.
Porque, é sério, não tem perdão. Se essa cena fosse com o Miguel, Netflix se preparasse, porque ia bombardear lá o lugar deles lá. Bom, eu não entendi muito bem o que aconteceu, provavelmente nenhum de vocês também entendeu, porque depois lá, vocês sabem, a Chloe passou a ter o dom que o Lucifer tinha, aquele dos desejos, que ele virava para as pessoas e falava o que você realmente deseja. E aí ela passou a ter esse dom, e aí ela perguntava para as pessoas e as pessoas falavam o desejo delas. E eu fiquei, por quê? Eu não tô entendendo muito bem o que está acontecendo e eu também não sei se eu quero entender. E aí ela passou a ter esse dom e o Lucifer perdeu o dom dele. Ou seja, aí ficou um episódio inteiro eles, você roubou meu dom. Aí, nosso dom. Eu não vou nem falar a piada que eu pensei, porque, né, as diretrizes do YouTube não permitem. A questão é, depois de um determinado tempo, o Lucifer recuperou esse dom dele aí e a Chloe voltou a ser normal. Outra coisa também que eu não entendi muito bem, o Lucifer, ele deixou de ser vulnerável perto da Chloe, porque a gente tinha descoberto na temporada passada que ele que escolhia ser vulnerável perto dela. Eu ainda estou tentando entender muito bem por que ele escolheu deixar de ser vulnerável perto dela. Alguns estão dizendo que ele escolheu deixar de ser vulnerável perto dela para poder proteger ela melhor. Eu não sei se essa teoria está muito certa, talvez sim, talvez não, leve em consideração o que vocês quiserem. Mudando um pouco de assunto, mas nem tanto, vamos falar agora sobre a personagem Ella. Que maldade você fez com a Ella, hein, Netflix? Que maldade, eu não merecia isso, cara, foi triste, cara. Porque os personagens que eu mais gosto são os que mais sofrem, cara, que inferno. Bom, ela, depois de um determinado tempo da temporada, ela encontrou um cara lá que parecia ser bonzinho até demais. Dica número 1, nunca confie em pessoas que parecem boas. Tirem as conclusões de vocês em relação a esse cara. Bom, daí ela encontrou esse tal cara e começou a namorar ele. E aí, mais pra frente, descobriu que ele era um serial killer. Cara, eu quero muito ver logo a segunda parte da quinta temporada pra saber como é que ela ficou depois disso. Porque logo depois que descobriram isso e interrogaram ele, ela simplesmente não apareceu mais no resto do episódio. Então a gente não sabe muito bem o que aconteceu, né? Então, preocupante. Bom, agora vamos falar sobre a Maisie, que também é uma personagem que, pra variar, eu gosto pra caramba e sofre pra caramba. Porque, cara, é impossível. Bom, a Maisie, ela meio que sofreu bastante nessa temporada aí, porque ela simplesmente queria se conectar com as pessoas. Sei lá, tipo, tentar ter uma vida normal, se importar com as coisas banais assim, tipo, ser normal. Era isso que ela queria. Só que, né, tipo, tudo isso acabou dando muito ruim pelo simples fato de que ela não tinha uma alma. Pelo menos foi isso que ela achou, né? Então, bom, e aí a gente descobriu, tipo, vários segredos sobre a mãe dela, a família dela. E, bom, também quem lembra daquele crossover entre Lucifer e Iron, quando o Constantine vai pedir um favor pro Lucifer e o Lucifer no começo não queria fazer esse favor para ele. Porém, aí o Constantine lembrou ele de que ele estava devendo uma para ele por causa do que ele fez pela Maisie. Será que esse segredo aí que o Constantine disse tem a ver com o segredo da mãe da Maisie ou é alguma coisa bem pior? Eu espero que não seja pior, cara, porque, tipo, se for levar em consideração, a Netflix tá pegando um pouco pesado com a Maisie, né? Então, vamos dar uma maneirada aí, né? Por favor, tipo, já foi sofrimento o bastante. A pessoa já é, tipo, um demônio, né? Então, bom, uma das frases também que foi bem legal da Maisie nessa primeira parte da quinta temporada foi quando ela viu o Amenadiel montando uns brinquedos lá pro filho dele, o Charlie, e aí ela disse, tá, quantas coisas mais esse garoto precisa? Eu, quando era criança, tinha 2 pedras, uma afiada e uma não afiada. Pegava a afiada, cortava as coisas. Pegava a outra e fazia uma afiada.
Cara, é simplesmente a melhor fala da história. E eu fiquei imaginando isso e eu fiquei com medo dessa criança, né? Se bem que a Maisie, que em criança, não devia ser tipo uma pessoa que você gostaria de virar amiguinho pra tomar o lanche junto no recreio. Tipo, ela pode te dar uma voadora a qualquer momento. E essa seria a melhor das opções. Também no penúltimo episódio, o Dan, ou detetive babaca, como vocês preferirem, atirou no Lúcifer, quando ele descobriu que o Lúcifer era o Lúcifer. Tá, a gente entende, você é meio perturbado mesmo. Em minha defesa, eu nunca fui muito com a cara do Dan. Eu sei que é um personagem que muita gente gosta, sente pena, mas eu não consigo ir com a cara do Dan, sério. Eu não confio nele desde que eu descobri... Não, desde o primeiro episódio eu não confio nesse cara. E depois que eu descobri que ele tinha alguma coisa a ver com aquele caso lá do Malcolm, lá na primeira temporada, eu passei a confiar menos ainda nele. Então, eu não posso dizer que eu me decepcionei porque eu já não gostava dele mesmo. Então, bom, e aí vamos falar aqui sobre o último episódio, que não teve muito a ver, mas ao mesmo tempo teve muito a ver. Porque o último episódio foi basicamente que a Chloe estava tentando descobrir algumas coisas lá sobre esse tal serial killer. E aí, depois de um tempo, a gente descobriu que ela foi sequestrada. Só que ela não foi sequestrada por quem a gente estava achando que ela tinha sido sequestrada. Na verdade, ela foi sequestrada pelo Miguel e não pelo serial killer. Outra coisa também é que tem algumas pessoas chamando o Miguel de Paquita do Capeta. Por quê? Alguém me explica, por que vocês estão chamando o Miguel de Paquita do Capeta? Porque eu não tô entendendo essa referência. Tipo, eu não sou o Capitão América pra ficar entendendo referência, então eu preciso de ajuda pra entender isso. Bom, mas eu acho que eu já sofri tanto com esse negócio de tomar susto por causa de série e ficar triste por causa de série, que eu nem tomei susto em uma determinada cena que apareceu no último episódio, que foi quando a Ella e o Lúcifer entraram em uma casa lá, e aí tinha uma mulher descosta pra ele, sentada numa cadeira, que aparentemente todo mundo já sabia que estava morta, só que descosta, essa mulher parecia com a Chloe. Então, nesse ponto aí, todo mundo que estava assistindo entrou em desespero e começou a pensar, cara, não é possível que a Netflix vai fazer isso. E aí eu também pensei, a Netflix não seria tão retardada a esse ponto. E aí eu lembrei que eu também pensei que o Martin não seria tão retardado ao ponto de matar a Jane. Mas mesmo assim, ele matou. Então eu entrei um pouquinho em desespero, só que aí eu lembrei que eu não quero mais sofrer por causa de série. E aí eu ignorei de novo. E aí, ainda bem que eu ignorei, porque eu teria sofrido à toa. Porque a tal mulher não era a Chloe, era só uma pessoa que parecia com ela descosta. E como a gente já disse, nem tinha sido esse serial killer que sequestrou ela. Na verdade, quem sequestrou ela foi o Miguel. E aí trancou ela no zoológico abandonado, e aí o Lúcifer, a Maisie e o Dan foram lá salvar ela. E aí os minutos finais do último episódio foram meio que a Chloe tendo uma crise existencial pra variar, triste pra caramba pelo simples fato de que o Lúcifer não disse eu te amo. Iludida, desculpa, é iludida mesmo. Tipo, tá, problema teu. Tá, e aí finalmente quando o Lúcifer ia dizer eu te amo, o tempo parou. O Amenadiel meio que de alguma forma, ou sei lá o que, parou o tempo, simplesmente porque ele tava com medo do filho dele ser totalmente humano e morrer. Cara, todo mundo vai morrer. E, cara, tá, problema teu, cara. Aceita, é o fato, é a vida, é a realidade. Tá, e aí parou o tempo lá, e aí o Lúcifer mandando ele despausar o tempo. E aí eles meio que descobrem que, na verdade, quem tava provocando aquilo tudo era o Miguel, e aí a Maisie que se aliou ao Miguel. Eu não sei muito bem porque que ela fez isso. O Miguel prometeu a ela uma alma. Tipo, tá, problema teu. Sei lá. Bom, e aí começa a porradaria total. Aí é a Maisie, o Miguel, o Amenadiel e o Lúcifer, todo mundo se porrando lá, se matando lá. E aí chega num ponto em que a luta fica tão... Tipo... Tá, vocês entenderam, a luta fica tão séria que chegamos à cena final
do último episódio, que é quando Deus desce na Terra para parar a luta deles. E, bom, na série Deus é interpretado por esse cara aqui. Na minha opinião e na de muitas pessoas, seria melhor se fosse interpretado pelo Morgan Freeman, mas por causa de algumas questões aí de contrato, acabou sendo ele mesmo. E, se eu não me engano, eu já vi um filme em que ele interpretou Deus. Talvez eu tenha errado, talvez, mas... eu esqueci o nome do filme, mas realmente, ele interpretou Deus. E, de certa forma, o filme até que ficou bom. Então, eu acho que vai ser bem interessante essa nova perspectiva, digamos assim. Então, vamos ver o que a gente pode esperar da segunda parte da quinta temporada. Bom, mas sobre a segunda parte da quinta temporada, a Netflix disse que ainda não tem previsão de quando vai lançar, por causa diante de tudo que o mundo está passando nesse momento, eles tiveram que interromper as gravações, ou seja, o penúltimo e o último episódio ainda não foram gravados. Então, eu só espero que eles tenham a decência de não enrolar a gente durante mais um ano até divulgar a data de lançamento. Eles disseram que, se tudo correr bem, até o primeiro semestre de 2021 eles lançam. Cara, tomara, porque a gente não quer esperar mais um ano. A gente já teve que esperar praticamente um ano inteiro só pra vocês lançarem a data de lançamento. Cara, a gente quer assistir logo, a gente quer saber o que vai acontecer. Então, por favor, lança o quanto antes. Mas bom, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve aí no canal pra ajudar e valeu!